Se tiver algum português aqui vendo esse vídeo, eu espero que você não se sinta ofendido, a não ser que você seja um desses portugueses que tratam as pessoas mal. E eu nem tô falando, o tema desse vídeo aqui nem é para falar sobre xenofobia, racismo, essas coisas que acontecem nas ruas de Portugal. Eu quero falar mesmo é sobre o absurdo que é a parte burocrática de nacionalidade, mais especificamente, que eu tô assim abismada, e olha que eu nem tenho direito à residência, à nacionalidade portuguesa, mas o Luiz tem. E assim, os problemas, as coisas que ele já passou e eu passei com ele na última semana, pra mim são absurdas e coisas que eu vi também. Enfim, vamos lá, vamos começar, vou explicar o contexto aqui. A avó do Luiz era portuguesa. E aí a mãe do Luiz conseguiu, né, a nacionalidade portuguesa porque a mãe dela era portuguesa. Ok, a avó do Luiz era portuguesa, assim, famílias, gerações, sabe, de morando em Portugal, vivendo em Portugal. Ela se mudou pro Brasil porque o marido dela conseguiu, pelo que eu sei, né, porque a família não é minha, mas pelo que o Luiz já me falou e eu me lembro aqui de cabeça. O marido dela conseguiu um emprego melhor, ou foi transferido alguma coisa pro Brasil, e aí ela teve a filha dela lá, que é a mãe do Luiz. Ok. A mãe do Luiz conseguiu essa nacionalidade portuguesa dela tem uns 3 anos mais ou menos, por meio de advogado. Ela nunca foi para ela já foi para Portugal, mas não para fazer a nacionalidade. Ela fez tudo no Brasil por meio de advogado. E aí o Luiz, como é um viajante, né, e quando a mãe dele conseguiu a nacionalidade, ele foi lá e fez o pedido. Não? Bom, continuando. E aí, quando a mãe dele conseguiu a nacionalidade portuguesa, ele foi lá e fez o pedido, né? Porque pedido por mãe sai mais rápido. Então, o prazo, ele foi diretamente em Portugal, pegou todos os documentos, tudo certinho, e entregou. Ele ia entregar no Porto, que saía mais rápido, porém ele entregou em Lisboa, que demora, né, muito mais. Ok, não dava pra gente ir pro Porto de novo, a gente já tinha passado lá, não dava pra ver de novo, por 1000 motivos. Enfim, ele entregou lá em Lisboa. E aí, o lugar lá, eu esqueci o nome agora, mas digamos o cartório deles, falou assim que 1 ano e meio ficava pronto, porque o processo dele seria mais rápido, porque a mãe dele já é portuguesa. Ok, e é isso também que tá escrito, sei lá na onde aí, de coisa de Portugal. Como eu falei, não é minha nacionalidade, então eu não tenho tantos detalhes assim. Ok, e a gente foi viajando, a gente já viaja, a gente é nômade, enfim, mochileira, seja o nome que você quiser dar. E aí a gente voltou em Portugal 1 ano e meio depois, contando muito com essa nacionalidade, mas já sabendo que tinha altas chances de não ficar pronta, de não estar pronta, porque tinha muita gente na internet falando que demorava muito tempo. Demorava pelo menos uns 2 anos aí, principalmente em Lisboa. Ok, a gente chegou lá, dito e feito, não estava pronto. Aí o cara, né, é conservatório o nome, isso, o cartório deles é conservatório. E aí o cara falou assim, vai precisar de pelo menos mais uns 6 meses, e você vai receber um e-mail só para conferir os seus dados, e nesse e-mail você vai responder pra gente que tá tudo ok, e aí vai dar tudo certo. Então, mais 6 meses. E, gente, uma outra observação aqui é que no processo do Luiz não tem como conferir nada online. Nada, nada. Ele tem que ir lá pessoalmente. Por quê? Porque Portugal não responde e-mail, não atende telefone, e eu não sei por qual motivo não tem como conferir isso online. Tipo, tem outras pessoas que recebem uma senha, um código lá, e conseguem ver o processo em andamento online. A mãe dele, inclusive, fez dessa forma, que também é por mãe portuguesa. E ele não tem como, porque tecnicamente era para sair mais rápido. Então não precisa ficar acompanhando, né? Mas até hoje não saiu, mas eu vou explicar mais. E um outro ponto também é que quando ele foi lá entregar esses documentos, né, 1 ano e meio antes que eles falaram que era o prazo, ele teve que ir super cedo, tem uma senha para pegar, enfim, é um processo assim bem cansativo mesmo, você tem que ir muito, muito cedo. E ele deixou tudo lá, beleza, chegamos lá 1 ano e meio depois, não estava pronto, 6 meses depois a gente foi lá de novo, porque como eu falei, só pode ser pessoalmente, eles não atendem telefone, não respondem e-mail, não tem como olhar online, não tem como fazer nada. Fomos pessoalmente e dessa vez eu fui com ele. E assim, eu fiquei abismada com a quantidade de gente dormindo na fila para poder entregar esses documentos ou então conferir se o negócio está pronto. E nem todo mundo é igual o Luiz, assim, com família, né, portuguesa. Tem gente que ficou em Portugal por muito tempo e agora tem direito de conseguir a nacionalidade. E, gente, eu achei muito humilhante, assim, a forma que as pessoas são tratadas naquele lugar. É um absurdo. É um absurdo, eu fico indignada em como que a gente aceita uns absurdos desse.
E assim, tem tanta coisa, eu não moro em Portugal, eu não tenho família em Portugal, não tenho nenhuma relação assim muito próxima com Portugal, a não ser alguns amigos. Eu acho que o mais próximo que eu tenho de Portugal é o Luiz, que é de família portuguesa. E assim, eu fico indignada. Muita gente sendo praticamente... Aquilo é uma humilhação. Gente com direito de ser português, morou em Portugal por sei lá quanto tempo, pagou os seus impostos em Portugal e é tratada como se não fosse nada, assim. Um negócio extremamente desorganizado, extremamente sem educação, as pessoas que são atendidas ali. É um absurdo, um absurdo. E assim, eu fico indignada, como que aceito isso? Por exemplo, não tem mais uma organização de uma fila ali, porque as pessoas ficam dormindo, né, na fila e tudo, então fica meio difícil de organizar. E aí uma pessoa meio que se candidata, assim, a primeira pessoa, a colocar tudo num nome, num papel, assim, do pessoal mesmo. O pessoal se auto-organiza. E aí, no dia que a gente foi lá e isso estava acontecendo, a gente era de uma fila diferente, porque o Luiz só estava querendo conferir, né, e essa fila, que é muito mais extensa, é para quem vai entregar o documento ainda. Chegou uns policiais portugueses, assim, muito grosseiros, falando com o cara que não era pra ele se meter e que, sei lá o que, a fila era desse jeito, sendo que o cara que tinha organizado tudo, tava todo mundo de boas ali. Assim, uns absurdos, sabe? E lá dentro também, o atendimento com a cara de bunda, uma cara de bunda, assim, que eu entendo, é coisa pública, é participação pública, é sempre todo mundo com a cara meio de bunda, mas assim, uma grosseria, gente, que é fora do normal, sabe? E pior, para você chegar lá e adivinha, já passou 2 anos e ainda não tá pronto. E aí, tá, beleza, a gente até imaginava que talvez não estaria pronto ainda. Só que o cara vira pro Luiz e fala, daqui a 1 ano e meio, talvez 2 anos, vai estar pronto. Gente, a mãe dele é portuguesa e ele não consegue a nacionalidade dele. E eu conheci outros brasileiros lá também que, tipo, tá na mesma coisa, moram em Portugal há muito tempo e não conseguem. E assim, gente, por quê? Sabe, pra que isso? Pra que essa humilhação toda com as pessoas, com pessoas que falam português também? Eles têm muito disso de, ai não, é porque os indianos, os Bangladesh, que chega aqui e não sabe falar português e pipapapupu. Gente, vocês tratam mal todos eles. Pode ser da Índia, pode ser do Brasil, pode ser de Moçambique, pode ser do caralho a 4. Pode ser de qualquer lugar. Assim, na fila eu vi de tudo e todo mundo é tratado mal do mesmo jeito, sabe? Todo mundo é maltratado naquele lugar. E assim, pra mim, o mais absurdo de tudo é as pessoas dormirem na rua pra esperar o atendimento. E nem era tanta gente assim, tipo, tinha bastante gente, mas não o suficiente para precisar dormir na rua, sabe? Eu acho que aquele departamento público ali conseguiria atender tranquilamente aquelas pessoas sem elas precisarem estar dormindo na rua. Aquilo dali é um absurdo. Eu achei assim, muito sem noção. E outra, gente, Portugal, vocês estão vivendo em 1500 ainda? Que é isso? Não, olha, vou ensinar pra vocês. Existe uma nova tecnologia chamada internet. Esse vídeo aqui mesmo, eu tô postando na internet, sabe? E essa nova tecnologia é muito interessante. Você consegue fazer várias coisas por ela, como, por exemplo, enviar documentos, como, por exemplo, avisar, dar informações para as pessoas. O Luiz, olha, quando ele tiver com a nacionalidade pronta, olha que tecnologia incrível. Vocês podem mandar um e-mail. Olha que loucura! Nossa, eu sei. Surreal, né? Pois é, existe, menino. Existe e-mail, existe site. Vocês acreditam? Existe um site. E aí você dá um código para a pessoa e ela consegue acessar e verificar por conta própria. Olha que loucura! Nossa, surreal, né? Surreal. E aí, adivinha isso? Ela não vai precisar ficar indo no setor público ocupando espaço de outras pessoas que realmente precisam. Que loucura! Pois é, menino. Existem essas coisas. Olha que insanidade, não é mesmo? Não, sério, assim. Podem me xingar aí se chegar algum português aí, até brasileiro, né, que tem tanto vira-lata nesse mundo. Ai, você nem é portuguesa. Mas eu falo, meu filho, eu falo porque o meu namorado é português. E outra, como brasileira, se eu quiser morar em Portugal, eu consigo morar em Portugal, consigo um visto, eu posso morar ali. E aí talvez eu possa querer também um passaporte, até porque, pelo que eu sei, né, os brasileiros têm alguns benefícios, inclusive de nacionalidade. Eu já falei, eu não acompanho direito Portugal, eu vejo umas notícias ou outra, e pelo que eu sei,
quando você é de um país que fala português, o seu tempo para ficar em Portugal e conseguir um passaporte é menor do que de outros países. Não tem um negócio assim? Acho que tem um negócio assim, mas estão querendo mudar as leis também, né? Então vai saber. Então é um direito meu, sabe? A conexão Brasil e Portugal é muito forte, então é um direito meu reclamar desse tipo de coisa. Eu sou viajante, já fiquei em Portugal várias vezes, então eu posso reclamar. Meu filho, eu moro no planeta Terra, se eu quiser reclamar do país lá do outro lado do mundo, do Japão, eu falo do Japão e não tô nem aí. E imagina Portugal, que tem uma conexão direta com o Brasil. Então eu vi isso, eu achei um absurdo, eu queria comentar, então o canal é meu, eu falo o que eu quiser, desde que eu não cometa nenhum crime, né? Liberdade de expressão, e eu achei um absurdo. Eu achei real um absurdo isso, gente dormindo na fila, pessoal sendo grosso de graça, e pior, os direitos das pessoas não sendo cumpridos, porque é um direito, se a pessoa é filho de português, é neto de português, ela tem direito ao passaporte. E vocês ficam aí, ai, que não vai dar passaporte. Nem vocês querem morar em Portugal, portugueses. Eu tô falando aqui como se tivesse um monte de português, mas é porque eu já levei ataque de portugueses, então eu já tô sentindo que tem chance de aparecer aqui. Então, nem vocês querem ficar em Portugal, tá? Porque vive migrando para outros países e sofrem xenofobia, preconceito em outros países também. Então, para com essa palhaçada. Para com essa palhaçada, tá? E outra, vocês precisam de mão de obra, galera. A população de vocês está envelhecendo, a Europa está envelhecendo. Vocês precisam de mão de obra. Ai, mas é que vem muita gente aqui e aí fica tudo aglomerado em Lisboa. Aí as casas em Lisboa são tudo caras. Mas aí é um problema do seu governo que não está sabendo fazer o negócio de imigração direito. A culpa não é do imigrante, a culpa é do seu governo que não sabe fazer direito. Não sabe colocar pessoas dividir pelo país, nas cidades. Aí é outro rolê, que eu nem sei me aprofundar muito aqui porque eu não sou política. Mas a culpa não é dos imigrantes, a culpa é do seu governo que não sabe fazer as coisas direito, tá? Então não tem ninguém que ficar dormindo em rua, ficar sendo humilhado por vocês. Ai, a gente gosta de quem fala português. Mentira, vocês não gostam de ninguém. Não gostam de ninguém. Trata todo mundo mal. Tinha um monte de gente ali que falava português, não só brasileiro, mas africano também, de vários países que falavam português, e vocês lá, maltrata todo mundo igual. Todo mundo ali, pra vocês, é nada, né? Enfim, eu sei, claro, tem nem todo português, tá, gente? Nem todo português, mas sempre um português, né? No caso, falando de Portugal, obviamente. Enfim, é só um desabafo mesmo que eu achei um absurdo, gente, dormindo na rua pra poder entregar um documento que é o direito dessa pessoa. E Portugal ainda por cima fingindo que não existe tecnologia, não existe internet no mundo, vivendo aí época de cartas ainda. Daqui a pouco aparece um cavalo pra entregar, um cara na carroça pra entregar a nacionalidade do Luiz, sei lá na onde. Pelo amor de Deus, sério.